Saudações vascaínas, ainda tentando entender o que o Henrique estava pensando. Achou que ninguém ia ver, que o VAR não ia chamar, uma cotovelada criminosa. No vídeo de hoje também vou falar das próximas rodadas, os jogos que a gente vai ter que torcer contra e a favor, e também os substitutos preferidos da torcida para os dois desfalques da próxima rodada. Então, aí na descrição tá o minuto que começa cada tópico desse vídeo, caso você queira ir direto para o seu tema favorito. Antes de começar o vídeo, vou fazer o convite para vocês participarem do bolão. O link está aí na descrição, é totalmente grátis, e o vencedor do bolão da rodada e o bolão dos jogos do Vasco ganha aí um mês como membro do canal. E se você já for membro, além de ganhar um mês, você ganha 6 meses, então uma chance aí muito boa para você concorrer a camisas ou o agasalho oficial. Acredito que no mês de março, vamos ver a quantidade de membros, eu consiga fazer o sorteio aí do agasalho, mas vamos para o vídeo. Esse é o torcidômetro da vitória de 3-0, então observem aí a diferença, só tinha 3 jogadores que não estavam no verde. Tive até que criar essa categoria azul aí com os jogadores que tinham um índice maior do que 90%. E a diferença é gritante, principalmente observando o Henrique. Quando a torcida começa a gostar do jogador, ele vai lá e perde 3 pontos, né? A gente pode falar que esses 3 pontos, apesar do Vasco não estar jogando bem no início do jogo, a gente pode colocar esses 3 pontos aí na conta do Henrique com tranquilidade. Então, de 91%, o Henrique caiu aí para 1%, despencou absurdamente. Enquanto antes estava todo mundo no verde, agora só o Cano. Nem o Benítez e o Luxemburgo a galera perdoou aí, colocaram eles nos amarelos. Então, convite para você, sempre acabou o jogo, entra aí no Enquetes da Colina, que tem o torcidômetro, e lá você vota em todos os seus jogadores, em qual posição de aceitação você vai colocar cada um. Começando aí pelo Fernando Miguel, gente, aquela bola dava para ele pegar, né? Sinceramente, o chute não foi tão forte assim, de fora da área. Culpa também do Léo Gil, que não estava ali esperto na marcação, mas para mim esses 47% aí de rejeição se resume ao gol. É um gol que um goleiro assim mediano conseguiria pegar, mas foi no cantinho, mas não teve tanta força assim. O Léo Matos, eu entendo que ele está no laranja, acredito que é pela quantidade de faltas, né? Porque principalmente cartão amarelo, porque ele até que apoia bem, sobe no ataque, cruza, tem alguma noção de cruzamento, né? Porque o Henrique, ele cruza, mas assim, uma bola vai na área, né? Todas as outras ele consegue jogar com muita força, exagera, não sei se é força de vontade, mas em questão de técnica, o cruzamento do Henrique é bem inferior ao do Léo Matos. Eu entendo ele estar aí nos laranjados por conta dessa quantidade exagerada de cartão amarelo, que todo jogo ele leva um, é impressionante. Então, para mim, tanto Fernando Miguel quanto Léo Matos, justo aí, um no vermelho e o outro no laranjado. Caio Tenório entrou no finalzinho, né? Léo Matos cansou, e o segundo tempo foi todo pressão do Vasco, que não deu em nada, mas o Tenório aí, o pessoal ainda colocou ele no amarelo, 10%, achando que ele merecia estar aí nos verdes, mas para mim não apresentou nada que justificasse ele estar aí nos verdes, não. Para mim, amarelo justo pelas outras atuações do Tenório. O Erley, para mim, jogou o básico, tanto ele quanto o Castan jogaram o básico do básico. Tá aí com essa rejeição aí de 38%, acredito eu, pelo histórico. Pelo jogo eu não vi nenhuma falha do Erley não. Então, 2% aí pro Erley no verde, acho pouco, mas entendo pelo histórico do atleta. Em comparação com o Castan, 9%, o Castan também estava muito bem. Para mim o Erley, eu já falei em vídeos anteriores, tá jogando melhor que o Castan.
desde o retorno do Luxemburgo, mas mesmo assim é uma dupla que não passa tanta confiança, pelo menos não para mim, né? Foi levar o primeiro gol agora, mas ainda assim eu vou preferir aí o Castan com o Ricardo Graça. E o Henrique, gente, não dá para explicar, né? Não tem lógica que defina um jogador dar uma cotovelada no outro e achar que o VAR não vai chamar. Várias expulsões nossas nessa temporada, fazia até tempo, né, que não tinha expulsão. Se eu não me engano, o Thales Magno já foi expulso, o Bruno Gomes já foi expulso, mas essa do Henrique aí para mim foi a pior de todas e perdemos aí 3 pontos. A gente pode colocar aí na conta do lateral. E quem entrou na vaga dele foi o Neto Borges. O Pikachu ficou muito tempo jogando como lateral esquerdo. Vi muita gente criticando, mas até que eu não concordo não, viu? Eu acho que fazia todo sentido deixar ele ali pela esquerda, pelo menos até acabar o primeiro tempo. Tanto é que a gente não levou gol na função dele, né? Não foi pelo lado esquerdo que ele estava desempenhando. Foi ali mais falha do Léo Matos, que estava defendendo ali pela direita. Bruno Gomes jogou bem, eu gostei do jogo do Bruno Gomes. Para mim, ele poderia estar nos verdes, mas a torcida acha que o amarelo estava de bom tamanho, acho que estava magoado, né? Acho que muita gente poderia estar no verde aí, mas perder pro Lanterna dentro de casa, a torcida não costuma perdoar não. Então, aí eu vou discordar do Bruno Gomes, para mim ele poderia estar nos verdes, mas entendo perfeitamente a raiva da torcida. O Léo Gil é um que eu acho que se ele não fosse argentino, ele estaria no vermelho, viu? Eu acho que a única explicação para ele não estar no vermelho é o fato dele ser argentino. Muita gente fala, né, que ele é o Marcos Júnior que habla, e eu tô começando a concordar, viu? Não gostei do jogo do Léo Gil. Acredito que ele vai fazer a função de primeiro volante no próximo jogo, com a saída do Bruno Gomes, mas ainda assim, para mim, o Léo Gil não tem credenciais assim para ser titular absoluto, não. Caio Lopes, gostei do jogo dele. Falhou em alguns lances ali que eu acho que ele estava nervoso. Eu achei que ele estava bem nervoso nesse jogo, mas mesmo assim acho que amarelo está bem justo. 33%, se eu não me engano, ele está lá na primeira prateleira. Vou até, daqui a pouco vai ter a imagem do torcidômetro aí pra gente ver todos os atletas, né? Se eu não me engano, ele está ali na primeira prateleira. Juninho, 20%. Olha, o Juninho também começou bem, mas eu acho que ele é titular só porque não tem outro para colocar, né? Não gostei. Quando o Vasco estava com 11 jogadores, eu não estava gostando muito do Juninho, mas ainda assim, para mim, é superior ao Andrei, é muito superior ao Marcos Júnior e também é superior ao Léo Matos, então tá aí na função titular, mais por demérito dos seus concorrentes do que por mérito próprio. Juninho, que é um jogador que sempre cansa também. O Benítez, o Lucha, acho que foi meio na emoção colocar ele no intervalo, viu? Porque o Benítez jogou 20 minutos bem e depois acabou. A gente não viu mais o Benítez e quando pegava na bola, perdia ela. Então, o Benítez claramente não tem condições ainda de jogar um tempo inteiro. E muita gente perguntando, né, se ele deve começar jogando. Eu acho que não. Acho que ainda vai demorar mais um pouco para ele poder começar aí entre os 11. Thales Magno caiu bastante, né? Ainda tá no primeiro nível aí do torcidômetro, mas mesmo assim não acredito que tenha jogado o suficiente para se manter no verde, então eu concordo nessa caída dele do verde para o amarelo. E 45% eu acho justo. Não jogou bem, primeiro tempo inteiro, apesar da gente ter jogado aí metade dele com um a menos, eu acho que a gente esperava mais dele. O Pikachu, aqui é um caso complicado, porque ele jogou meia hora na função dele, né? Depois ele jogou só como lateral esquerdo e, no meu entender, fez bem o seu papel. Então laranja para mim é um pouco exagerado, eu teria colocado ele
no amarelo. Peck muito fominha. Eu passei muita raiva com o Peck. Não sei o que vocês acharam, mas para mim, muito fominha. Podia ter feito várias tabelas ali, preferiu segurar a bola e perder. Então, o Peck para mim, muito mal. Para mim, um dos piores no jogo. Só atrás aí do Henrique e do Miguel, porque esses 3 pontos para mim fica totalmente na conta deles. O Cano, ele tá sempre no verde, quase nunca com porcentagem, só quando ele faz gol, que a porcentagem dele fica próxima de 100%, mas a bola não chega, né? Então dá pra gente culpar ele. Pra mim, o Cano é vitalício aí no verde, pela quantidade de gols que ele já fez, né? Se não fosse o Cano essa temporada, provavelmente a gente estaria ali brigando com Botafogo e Curitiba pela lanterna do campeonato. Provavelmente não, com certeza. E o Lucha, para mim, foi outro injustiçado, viu? Não teve culpa na expulsão do Henrique. Todo mundo queria que o Henrique fosse titular. Eu ainda acho que o Henrique é superior ao Neto. Então, assim, se o Henrique não fizer mais nenhuma besteira, ele vai terminar o campeonato titular da posição, porque o Neto é sem condições de jogar como titular no Vasco. Vai ser um sofrimento na próxima rodada com ele. Mas o Lucha, muito injustiçado, viu, para mim. Mexeu bem, entrou com o time certo, então para mim o Lucha deveria estar no verde junto com o Cano. Então, ó, só para relembrar a todos aí, nossos 2 laterais esquerdos com 1%, o Henrique com uma rejeição maior, mas eu coloquei ele um pouco na frente porque para mim ele é superior ao Neto. Deixa eu ver quem que eu tô escondendo aqui. O Thales Magno também, 29%. Então, ó, o top 5 ficou o Cano, único no verde, Benítez 36, Luxemburgo e Caio Lopes 33 e Thales Magno 29. Então, a torcida aí não maneirou não. Para mim, deveria ter pelo menos mais uns 3 aí nos verdes. São eles o Benítez, o Luxemburgo, e também aí o Bruno Gomes. Eu teria mantido esses 3 aí nos verdes. Então acho que a galera foi bem rigorosa. Tabela, ó. O que nós temos que prestar atenção na próxima rodada? Bahia pode ultrapassar a gente. Então, se nós perdemos para o Bragantino e o Bahia vencer, Bahia passa a gente. Então, um empate já é o suficiente para a gente não voltar para a zona de rebaixamento. Fortaleza, o mesmo resultado que o Fortaleza fizer, nós temos que fazer também para continuar na frente do Fortaleza. Então, se a gente empatar, eles só podem empatar. Se eles vencerem, nós precisamos vencer para manter essa posição. E já o Sport, que é o único time que a gente pode ultrapassar, é a situação inversa do Fortaleza, né? Nós precisamos fazer um resultado melhor do que o Sport. Então, se o Sport vencer, não tem como a gente passar. Se ele empatar, a gente precisa vencer. E se ele perder, a gente precisa empatar. Vamos ver os adversários. O Sport pega o Corinthians. Acho que perde, viu? Acho que o Corinthians perde. Acho que o Sport perde para o Corinthians. Fortaleza também acho que perde para o Santos. E o Bahia joga em casa, talvez empate, viu? Acho que esse jogo aí do Bahia com o Atlético Paranaense tá com cara de empate. E o nosso jogo, tô pessimista, acho que 1 ponto tá ótimo. A obrigação do Vasco era recuperar os 3 pontos perdidos contra o Curitiba, mas não acredito nisso. Acho que um empate já tá de ótimo tamanho. E por fim, os desfalques. Então, ó, eu acredito, vou até ler aqui, que toda a torcida vai preferir apostar no Riquelme do que insistir em Henrique ou Neto Borges. Mas no caso do Lucha não querer de jeito nenhum escalar o menino, qual vocês preferem? Eu tô com a galera. Para mim o Henrique é muito superior, pisou muito na bola, mas mesmo assim é muito superior ao Neto Borges. Então eu acompanho aí 71% do pessoal que gosta mais do Henrique do que do Neto Borges. Deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês. E aqui, eu nem coloquei a opção do Marcos Júnior para substituir o Bruno Gomes. Mas, nos 2 primeiros jogos, o Marcos Júnior entrou na vaga do Bruno Gomes. Então,
não me surpreenderia o Marcos Júnior começar jogando. O que eu acho que vai acontecer? Léo Gil vai ser o primeiro volante e Andrei ou Caio Lopes entra aí como segundo volante, fazendo essa função que era do Léo Gil, e o Léo Gil vai ficar mais recuado. Juninho deve ser mantido, então o time vai ser a mesma coisa, só com as saídas do Henrique e do Bruno Gomes. Beleza, galera? Então, ó, tá aí as enquetes que eu fiz nesse final de semana sobre esse jogo, e assim, cara, bem abatido, viu? É um jogo que acho que toda a torcida esperava a vitória, e deu para sentir, né, no meu tom de voz, que era um jogo que não dava para ficar sem esses 3 pontos, não. Mas beleza? Brigadão, galera. Deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!